Boa noite para quem está chegando. Esperar um pouquinho para o pessoal se conectar para fazer a chamada com a Adriele. Esperar a Adri entrar também. Tudo bem com vocês? É uma delícia abrir a sala e já ver pessoas, né? A gente mudou o dia da live de domingo para hoje porque amanhã eu tô de plantão, então não teria como fazer no horário de sempre, teria que fazer muito mais cedo. Aí a gente ficou em dúvida o quanto as pessoas poderiam participar. Enfim, a gente vai testando também, né? Melhor horário, melhor dia. A gente percebeu que entre domingo e quinta-feira não teve muita diferença. Não tá chovendo aqui não, tem feito dias lindos. A gente tem falado, né? Tomara que quando a gente sair da quarentena, do isolamento social, continue tendo dias tão lindos quanto a gente tem tido agora. Porque olha, em Curitiba, tantos dias de céu azul não é comum. Oi, Pati. Esperando um pouquinho o pessoal se conectar para fazer a chamada com a Adri. Oi, Fran. Deixa eu ver se eu já consigo chamar a Adriele aqui. Acho que eu não consigo ainda porque ela não conectou. Mas falando um pouquinho a respeito do tema que vamos abordar hoje, então a gente vai trabalhar aromaterapia nas disfunções pélvicas e urinárias. Então, como vocês têm percebido, nós temos tido uma tendência de expandir as nossas discussões para a saúde sistêmica. Já falamos a respeito disso em lives anteriores e nós percebemos essa fase que a humanidade está passando como uma fase realmente de expandir a nossa consciência em muitas áreas. E acredito que não temos mais como negar que a saúde é sistêmica. Então, por algum tempo, embora sempre tivéssemos gostado muito do assunto saúde sistêmica e das práticas integrativas e complementares, isso era bastante aplicado em nossas vidas, na nossa assistência, mas não havíamos trazido conteúdo para a página ainda. E a partir da discussão de estresse, mindfulness, gestão das emoções, toda a repercussão que essas lives tiveram, nós entendemos que esse é o caminho mesmo e nós estamos bem felizes de poder contribuir de uma forma mais ampla, mais abrangente com a saúde da população. A gente sabe que isso vai resultar em menos incontinência urinária, em menos retenção urinária, em menos dor pélvica, em menos infecção urinária? Vai, mas as pessoas terão uma saúde que não é só física, né? Que é emocional, que é mental, que é espiritual. Então, estamos felizes com a participação de todos vocês nesse novo percurso. Já comentei também que manteremos, logicamente, as postagens, os conteúdos que são mais técnicos, porque a gente tem consciência de quanto eles são necessários também, mas como estamos, inclusive, com a Adriele como grande parceira, né, nessa manutenção das mídias digitais como forma de educação em saúde, então estamos conseguindo uma frequência maior também de postagens, de conteúdos, então nós acabamos conseguindo trabalhar também saúde sistêmica. A Adri já entrou. Obrigada, Paty. E você é grande parceira e incentivadora nesse cenário, né? Vou fazer a chamada com a Adri.
Oi, Driele. Oi, gente. Boa Oi, noite. boa noite. Como você Tá, tá? tô bem. Tá me ouvindo A luz, bem, me vendo bem? uhum. A luz tá boa para vocês? Tá boa, Adri. Tá com reflexo só da tela, mas agora tá ótimo. Não tá. Agora tá bem, bem bom. Fiz uma gambiarra aqui. Gente, a Adriele é nossa parceira no Instituto Fluir. A gente tá um pouco mais de um mês juntas, né, Adri, no Instituto? É, mais ou menos é isso. Então, Uma você, quarentena. sim, a quarentena da parceria que durará. A Adriele trabalhou comigo como residente no HC, ela foi residente de enfermagem em saúde pediátrica e nós nos conhecemos nessa época. E esse ano a Adri se dispôs a vir trabalhar com a gente nessa parte de educação em saúde pelas mídias digitais, né? Muito mais que trabalhar marketing, design de postagens, a Adriele entende toda essa tecnologia como uma ferramenta de educação em saúde. E tem sido uma parceria maravilhosa. É muito legal vocês estarem vendo a carinha da Dri agora, porque ela está aqui em todas as lives, está ali no suporte. E agora ela vem trazer também um conhecimento que ela tem, que é de terapia integrativa, complementar, mais especificamente falando aromaterapia. Então, ela tem sido também uma grande parceira, uma grande incentivadora. Temos caminhado junto, né, nessa expansão da atuação do Instituto para a saúde sistêmica. Então, nada mais justo do que a gente trazer a Adri para falar um pouquinho da experiência que ela tem na parte de aromaterapia, do conhecimento que ela tem, de como a gente pode aplicar isso também para a saúde urinária, também para a saúde pélvica. Então, Adriele, obrigada por hoje e por tudo, né? Tem sido uma parceria maravilhosa para a gente. Eu que Então, tenho que obrigada por ter agradecer a topado essa vocês por live e por. me acolher. Vocês me acolheram e estamos aí. Porque eu acredito também muito no potencial do Instituto e no propósito de vocês enquanto profissionais da saúde, enquanto fazer aquilo que a gente acredita que é o melhor, né, nessa saúde integral e todo esse contexto de físico, psíquico, né, e espiritual. Isso é muito importante para mim, são uma das coisas que mais me atrai no Instituto e que está em consonância com aquilo que eu acredito. Obrigada, Adri. E você quer contar um pouquinho pra gente como que você chegou nesse tema de aromaterapia na vida profissional? Então, eu já usava óleos essenciais assim, esporadicamente, né, por um tempo, e quando eu engravidei, eu comecei a ir mais para essa área da saúde, mais terapias alternativas, né? E Uhum. quando eu ganhei a Elo, eu passei por um baby blues muito intenso, à beira da depressão pós-parto. E o Uhum. que me ajudou muito nesse período foi usar óleo essencial, e especificamente o óleo essencial de laranja doce, que eu conhecia já como óleo essencial da alegria, né? E com o tempo eu comecei a perceber algumas coisas e os benefícios da aromaterapia, né, e o uso dos óleos essenciais. Mas a princípio começou com uma pesquisa na internet, porque eu não queria fazer uso de medicamento, porque eu amamentava. Então eu não queria fazer uso de Uhum. medicamento nenhum. E eu comecei a fazer uso de outros óleos essenciais com o tempo, né? E comecei a ver Uhum. o potencial daquilo até um dia que quando eu estava atuando com a amamentação ainda, que quando eu era consultora de amamentação, eu comecei a pesquisar alguns outros tratamentos alternativos que fossem para ajudar na melhora da produção de leite dessas mulheres. E aí Aham. que eu comecei a encontrar
as ações dos óleos essenciais no sistema límbico e o como aqueles óleos essenciais faziam toda a ação, né? Que eu posso falar depois um pouquinho para vocês, Sim. como que funcionava a ação deles e o quanto aquilo era em consonância, não só com a questão de acreditar num óleo essencial, e sim porque ele é um composto químico, é um medicamento, só que natural. E tem benefícios, mais benefícios do que malefícios, né? E se é que existe algum malefício no óleo essencial, e foi assim que eu cheguei, aí eu comecei a me aprofundar. Aí quando eu comecei a me aprofundar, eu encontrei alguns cursos na internet e tal, que eram gratuitos e que traziam um pouco da aromaterapia da linha inglesa. E foi aí num momento em que eu estava meio que na transição, assim, de carreira, e que eu estava tentando me encaixar nesse mundo da enfermagem não que não era aquilo que eu queria, porque eu sou enfermeira pediátrica, então eu sempre amei muito a pediatria. Mas como eu Uhum. tinha minha filha, eu não queria voltar a trabalhar no hospital. E foi aí que eu comecei a olhar as terapias alternativas como uma forma de eu atender em consultório e na Uhum. questão do empreendedorismo na enfermagem também. Então foi por Sim. aí que eu comecei a me aprofundar e aí teve um momento da minha busca por, ó, por conhecimento que eu encontrei outra linha da aromaterapia, que é a aromatologia, que é da linha francesa, que estuda propriamente os óleos essenciais para tratamentos terapêuticos, para fins clínicos. E aí foi quando eu me encaixei, me vi surpreendida todos os dias que eu estudava um óleo essencial. E foi assim que comecei na aromaterapia. E depois também fui indo para outras áreas de terapias alternativas, de física quântica, fiz a formação em Reiki, e foi aí que eu comecei aí e me encaixar nessa vida de enfermeira empreendedora, mas trabalhando com terapias alternativas e também levando em consideração todo o conhecimento técnico que a gente tem de a fisiologia, de bioquímica e tudo mais. E foi assim que começou. Ai, maravilhoso. Então você começou como consumidora, Sim. aí viu como uma possibilidade de aplicar na sua atuação profissional como consultora de amamentação e a partir disso foi expandindo, Sim, foi aprofundando e assim que expandindo, né, Adriele? Então, acho que você sim. pode contar pra gente o que é a aromaterapia de fato, porque muitas pessoas não entendem, né? Acredito que muita gente entende que é a utilização de um aroma para determinado tratamento, mas não sabe exatamente da extração, que são os óleos essenciais. Então, o que é a aromaterapia? Então, a aromaterapia, para vocês terem mais ou menos pode começar pela nomenclatura, né? Aroma, cheiro, terapia, cura. Então, a aromaterapia, ela é uma ciência, tá, gente? Não é apenas um cheirinho, é uma ciência muito estudada, que começou lá em 1920 com os estudos de um francês, do René Maurice Gattefossé. E com o tempo ele foi se especializando e foi se estudando os óleos essenciais, e ele publicou um livro por volta de mais ou menos da década de 30. E ele inspirou outros profissionais com isso que trabalhavam com fitoterapia. E aí, com ele inspirando esses outros profissionais, ele começou a fazer parcerias com alguns profissionais, entre eles é um médico que se chama Jean Volté, que eu não sei falar o nome, porque são todos em francês e ainda não sou fluente em Fluente. francês. E esse médico, ele foi um dos precursores do uso dos óleos essenciais para tratamentos terapêuticos, tanto que ele é o dono de uma publicação
que mostra o potencial antibiótico dos óleos essenciais, porque ele usou os óleos essenciais para tratamentos de soldados na Segunda Guerra Mundial. Então, a partir desse momento, a aromaterapia começou a ser difundida pela parte, né, da terapêutica e do uso deles como antibióticos e tratamento de pessoas. Aí, por volta mais Uhum. ou menos de 1950, por aí, não lembro exatamente a data certa, uma bioquímica, que na verdade ela é enfermeira australiana, começou a difundir a aromaterapia na Inglaterra. E Uhum. nesse momento se dividiu um pouco a aromaterapia entre a linha francesa e a linha inglesa, que a linha francesa é essa aromatologia que estuda profundamente os óleos essenciais, a bioquímica, a fisiologia e a aplicação clínica dela, da aromaterapia, Uhum. os óleos essenciais, no caso, e a linha inglesa, que foi difundida por Marguerite Maury, que foi difundida na Inglaterra, no Reino Unido, pela área da estética. Então, Uhum. se dividiu nessas duas categorias, né? Nessas duas linhas de pensamento. E o que mais basicamente, assim, falando de grosso modo, diferencia elas é que uma não admite a ingestão dos óleos essenciais e a outra admite a ingestão dos óleos essenciais. No caso, a francesa admite, a inglesa Uhum. não, justamente porque eles trazem essa coisa da estética, do tratamento com o aroma como uma função estética e para equilíbrio da mente e do espiritual. Então, basicamente, a Uhum. diferença é essa entre uma linha e outra. Uhum. E o que é um óleo essencial, né? O que que é? Na verdade, os óleos essenciais, eles são compostos químicos extraídos de plantas por destilação ou prensagem a frios. Existem outras formas de extrair o óleo Por essencial aí. da planta. Mas o que vocês vão ver no mercado aí geralmente é a hidrodestilação, a destilação a vapor ou a prensagem a frio, que são as formas de extração das coisas que a gente tem, dos óleos essenciais que a gente tem em comum aí no mercado. E Uhum. basicamente eu gosto de romantizar essa parte de explicar os óleos essenciais, porque para mim o óleo essencial, para a gente que é da área da saúde, vai entender melhor o que é o óleo essencial, é como se ele fosse o sistema imunológico da planta. E a gente extrai isso de alguma forma e coloca dentro de um frasquinho para a gente usar. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente extrair, por exemplo, 1 litro de óleo essencial de lavanda, a gente precisa de 150 quilos de lavanda para extrair o óleo essencial dela. Então, Nossa. ele é um composto muito, muito, Precioso. muito concentrado e precioso daquela planta. Para vocês terem uma ideia, assim, em questão de proporção, uma gota de óleo essencial de camomila romana, por exemplo, equivale a 22 xícaras de chá de camomila. Aham. Então, são princípios ativos muito concentrados dentro de um frasquinho. Por isso, é que também a gente tem que ter alguns cuidados para usá-los, né? Diluindo, em bases carreadoras e tudo mais. O óleo essencial, ele é uma preciosidade, gente. E por mais que a gente conheça a bioquímica dele, né? Por exemplo, um, um óleo essencial de cipreste, que eu vou falar para vocês um pouquinho dele depois, que ele tem 80% de terpenos e tantos por cento de outra composição, certo? Por mais que a gente consiga conhecer eles, se a gente fizer isso isoladamente, não vai ter a mesma função de que a extração de um óleo essencial da planta natural e tudo mais. Então, existe o conhecimento químico aprofundado, conhecimento técnico, mas existe aí uma magia nos óleos essenciais que a gente ainda não consegue descobrir. Então, é por Uhum. isso que
O óleo essencial é algo muito precioso e que é encantador. Não posso dizer outra coisa. Dá pra ver nos seus olhos a sua paixão pelo tema, né, Dri? Sim. Agora, entendendo que a aromaterapia, a utilização dos óleos essenciais para prevenção, para tratamento, para equilíbrio físico, emocional, mental, espiritual, acredito que vale a pena a gente destacar que ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, porque muitas vezes, quando começamos a discutir saúde sistêmica, parece que estamos falando algo que caminha em paralelo com os sistemas de saúde tradicionais. E não mais, né, Dri? Não mais. Então, a Organização Mundial da Saúde reconhece, nós temos portarias nacionais que defendem, que incluem o uso da aromaterapia na saúde pública. Então, Sim. nós temos no Brasil a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é uma política já publicada em 2006. De lá para cá, ela tem sido reforçada, expandida. Então, em 2015, houve uma nova publicação discutindo estratégias de expansão dessa política para que, de fato, ela seja de acesso coletivo. Então, que as práticas integrativas sejam de acesso comunitário já na atenção básica, já na atenção primária. E, finalmente, em 2018, que foi um ano bem marcante para as práticas integrativas e complementares, foi publicada uma portaria, que é a Portaria 702 do Ministério da Saúde, que incluiu diversas outras práticas integrativas e complementares nesse rol de práticas que são contempladas ou que devem ser contempladas, né? Porque estamos caminhando para isso, embora esteja escrito, respaldado, nós ainda não temos o acesso da população a tudo isso que deveria ter. Mas nessa portaria do Ministério da Saúde de 2018, existe a inclusão da aromaterapia, finalmente, como uma prática integrativa e complementar que deve ser aplicada no Sistema Único de Saúde. Além da aromaterapia, foram incluídas diversas outras práticas, entre elas prática de yoga, constelações familiares, que são temas que a gente pode trazer também. Mas eu quero ler um trechinho dessa portaria de o quanto é reconhecido o uso e o quanto é reconhecido como algo que pode contribuir, inclusive economicamente, no sistema de saúde. Então, na portaria diz assim: a aromaterapia pode contribuir com o Sistema Único de Saúde, agregando benefício ao paciente e colaborando com a economia de gastos de instituições públicas por utilizar matéria-prima de custo relativamente baixo, principalmente quando analisado comparativamente às grandes vantagens que ela pode proporcionar. Então, óleo essencial não é algo barato. Porém, quando se pensa em custo-efetividade, em custo-benefício, é muito baixo comparado a tudo que se existe de tecnologia dura no sistema de saúde, né? Então, a gente precisa olhar para isso também. A aromaterapia é uma dessas práticas integrativas e complementares, respaldada pela Organização Mundial de Saúde, respaldada pelo Ministério da Saúde e que compõe a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E quando você olha, assim, por exemplo, um frasco de óleo essencial custar em torno de, digamos aí, que nem, por exemplo, eu uso óleo essencial de bergamota, que em geral custa em torno de 90 a 150 reais um frasco de 15 ml, eu estou falando Uhum. de um produto natural que não vai me trazer nenhuma alteração, nenhuma contraindicação, nenhum efeito adverso, né? Diferentemente de um medicamento alopático, que, por exemplo, é um ansiolítico. Quanto custa um ansiolítico? Quantas cartelas eu tomo de um ansiolítico por mês? E quanto isso me traz de malefícios enquanto de efeitos adversos, né?
Então, vocês vão ver mais Sim. para frente que óleos essenciais eles têm uma ação sistêmica, né? Eles Uhum. não, às vezes parece até que a gente é meio charlatão, assim, quando a gente fala que um óleo essencial de bergamota ele é bom para ansiedade, é bom para depressão, mas ele também é eficiente para tratamento da celulite, ele é eficiente para tratamento de problemas de retorno venoso, né? Uhum. E essa que são dentro de um frasquinho são tantas possibilidades, às vezes parece que é mentira que a gente está falando, né? E na Sim. verdade são inúmeros benefícios que a gente tem quando a gente usa um óleo essencial e a facilidade que o óleo essencial tem de penetrar no nosso organismo é muito maior do que um medicamento alopático, por exemplo, porque já foi comprovado cientificamente que nós temos receptores de óleos essenciais no nosso corpo todo, porque ao Interessante. longo da nossa evolução, a gente se comunicou pelo olfato. Um exemplo, por exemplo, de uma planta muito conhecida, que vocês devem ter ouvido falar bastante, que é o óleo essencial de patchouli. O patchouli, ele é uma flor que ele libera óleo essencial para chamar os insetos polinizadores dele, né? O outro Uhum. exemplo é a rosa, ela também libera óleos essenciais no ar para se comunicar com outras plantas da mesma espécie ou de espécies diferentes e para atrair os insetos polinizadores. O mesmo Para acontece, por manutenção da exemplo, espécie, né? e quando uma coisa que eu gosto bastante, que é uma realidade muito próxima da gente aqui, principalmente aqui no Paraná, se você vê uma plantação de eucalipto, por exemplo, dificilmente você vai ver que existe alguma outra vegetação em volta dele. O eucalipto é ele e só ele ali praticamente naquela região. Por quê? Porque ele libera óleo essencial naquela região, impedindo que outras plantas se manifestem, cresçam naquela região. Então, ao longo da nossa vida toda e da nossa evolução enquanto mamíferos, a gente também se comunicou com as plantas e com o ambiente pelo olfato. E é por isso Uhum. que nós temos todos esses receptores de óleos essenciais no nosso corpo. Inclusive, a gente tem alguns óleos essenciais que atravessam com muita facilidade a barreira hematocefálica, que é uma das pedras no sapato da indústria farmacêutica, que são medicamentos que não atravessam a barreira hematoencefálica, que É alguns que é óleos 8 ou essenciais 80, né? atravessam. Às vezes o medicamento Exatamente. precisa atravessar e não atravessa, muitas vezes ele atravessa e isso é um malefício para a saúde, porque muitas vezes a ação não é para ser em sistema nervoso central, mas acaba que o efeito colateral é em sistema nervoso central. Dri, então, já entrando na pergunta da Marta e perguntando um pouquinho de formas de aplicação, então a Marta falou, não sei como é aí em Curitiba, mas aqui, ela é de São Paulo, temos poucos profissionais trabalhando com aromaterapia. Como vocês veem isso? Então, acho que antes de entrar diretamente na pergunta, você pode falar um pouquinho de. Ok, você pode buscar a ação de cada óleo para cada sistema, ou você pode estudar isso e encontrar um bom fornecedor de óleo essencial. Mas como utilizar na prática clínica? Como que você utiliza óleos essenciais? Porque uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, aromatizadores de ambiente. Existe algum benefício de aquele aroma estar presente no ambiente se ele não for composto a partir de um óleo essencial? Qual que é a concentração necessária para ter efeito terapêutico? Então, o que eu faço a partir da aquisição? Eu preciso de uma formação específica ou eu posso estudar a ação do óleo e começar a utilizar como enfermeira em um ambulatório, por exemplo, como fisioterapeuta, como médico em um ambulatório? Então, você falou assim, quando a gente está falando de aromaterapia para colocar num difusor, a gente está falando de via inalatória, né? Então, Uhum. no difusor, né, quando a gente compra um óleo essencial e eu quero usar ele no ambiente, né? A gente está fazendo a gente vai utilizar as funções desse óleo essencial vai ser para
purificar o ambiente, porque as partículas de óleos essenciais, elas são muito voláteis. Então, elas purificam o ambiente de alguma forma, trazem uma boa sensação pela via inalatória, né? Porque os óleos essenciais, eles têm uma comunicação direta com o nosso sistema límbico, quando eles se ligam na nossa fossa nasal, eles ativam receptores que enviam mensagens para o nosso sistema, né, para o bulbo olfativo, que vai ter uma ligação direta com o nosso sistema límbico. E quando a gente coloca esse aroma no ambiente, por exemplo, o aroma de lavanda, que é um aroma que acalma, né, que é uma planta fantástica, com inúmeros que surpreende a cada estudo, eu vou estar trazendo uma sensação de calma, de tranquilidade, vou estar purificando o ambiente, mas eu não vou estar tratando o paciente propriamente dito, porque a dissipação dessas partículas é muito grande e elas só vão ser inaladas a ponto de ser terapêuticas se eu tiver um tratamento mais abrangente no sentido pessoal mesmo, sabe? Então, Uhum. no ambiente, eu vou estar trazendo essa sensação, a purificação do ambiente, são bons para você dar aquela acalmada, né? E alguns óleos essenciais já foram estudados e eles comprovam que determinados aromas, principalmente aromas como mirra e a própria bergamota, trazem como é que eu posso explicar? Uma confiabilidade para o profissional. Eles trazem essa sensação de confiança para o profissional e a Uhum. indução desse aroma, né, no sistema límbico. Lembrando que o sistema límbico ele está totalmente relacionado com as nossas emoções e todo o Sim. sistema, né, de emoções. Então, ele traz essa questão da emoção, da sensação. Eu sempre gosto de lembrar que das memórias, né? Por exemplo, quando você sente o cheirinho de um pão, por exemplo, assando, ou passa na frente de uma panificadora, automaticamente o seu sistema límbico te traz aquela sensação e aquela sensação te traz lembranças. Uhum. Então, o aroma no ambiente traz essa sensação e traz Uhum. também as memórias que a gente tem. Então, Tá, é mas para dessa forma. tratamento, como que ele deveria ser utilizado? Aí, para tratamento, daí não seria no difusor, daí seria num difusor Uhum. pessoal, tipo esse aqui, assim, ou pingar a Uhum. gotinha do óleo essencial na mão e inalar até você sentar, você sentir que ele já saiu, né, da mão, o aroma, né? Uhum. Ou então, naquelas inalações mais antigas, assim, que você coloca a o óleo essencial na água ou e tal, em determinado lugar, daí você põe a toalha na cabeça e coloca Sim. na bacia, sabe? Então, dessa forma, a gente faz a inalação, o uso do óleo essencial. São as formas mais fáceis e as mais tranquilas para a gente indicar em consultório, né? E mais práticas também. Mas Então, aí a pessoa eu teria que geralmente comprar aquele óleo essencial, ou você fornecer, no caso, né? E então sim. ela pode utilizar no difusor pessoal, na mão ou nessa forma de inalação antiga, né? De aspirar o vapor com o óleo. Acho que são as mais simples de explicar, assim, né? Nesse Uhum, sentido. Eu gosto muito de indicar o difusor pessoal, porque aham, ele é uma forma muito segura de usar uhum, os óleos essenciais, né? Não tem, se você não tem uma confiabilidade, se você não tem muito conhecimento, não tem muita profundidade, é muito interessante você indicar o uso do óleo essencial no difusor pessoal, traz um bom resultado, principalmente no sentido emocional. E uhum. também, por exemplo, se você, digamos aí, vamos fazer uma situação hipotética e você chega, a pessoa chega no consultório muito ansiosa, muito nervosa, muito, né, numa situação emocional muito desequilibrada,
pedir para ele inalar uma gotinha de lavanda ou de bergamota, que ajuda a dar uma acalmada e você conseguir fazer uma consulta mais calma e conseguir extrair Sim, mais informações dessa forma, assim, né? tá. A Ah, Marta trabalha com aromaterapia. A Marta é acupunturista também, ela é enfermeira, estomaterapeuta, trabalha com acupuntura. Ela que tem feito lives de medicina tradicional chinesa aplicada na parte de disfunções do assoalho pélvico e urinárias. Ela falou de blend que ela trabalhou com bergamota para tratamento de feridas. Ela falou que tem feito formulação em creme também dos óleos tá. essenciais. Então, vamos falar aí dessa parte do creme aí, então, porque aí a gente está falando de tratamento tópico, né? Que é uma Uhum, outra via de administração do óleo essencial. Tem alguns óleos essenciais, gente, como eu falei, é uma concentração muito grande de princípio ativo da planta. Então, a uhum, gente tem alguns óleos essenciais que eles não podem ser administrados na pele. A verdade mesmo, nenhum óleo essencial pode ser administrado puro na pele. Todos eles devem uhum, ser diluídos em bases carreadoras, que pode ser o creme, géis neutros, pode ser em mel, mas assim, já tem alguns estudos falando que o açúcar do mel interfere um pouco na absorção e no tratamento, então eu já excluí. E uhum. em bases carreadoras, que são essas todas, mas que são, em geral, eu gosto de indicar os óleos vegetais, que são o óleo de coco, que a gente tem tido um aumento do uso do óleo de coco em domicílio, então eu sempre indico a utilização do óleo de coco como via carreadora do óleo essencial. Uhum, Aí temos os óleos vegetais de abacate, de jojoba, de amêndoa, de rosa mosqueta, tem inúmeros, porque esses são os melhores veículos para a diluição do óleo essencial, porque o óleo essencial, ele tem essa nomenclatura óleo, porque ele é hidrofóbico, ou seja, ele não se mistura com uhum. água. E ele se mistura, ele tem muita afinidade com os óleos vegetais. Então, é muito legal fazer, Marta, usar o creme neutro é muito bom, mas assim, experimenta usar os óleos vegetais, principalmente quando a gente está tratando pele, óleos vegetais como o de jojoba ou de abacate, porque são óleos muito bons para tratamento da pele, sabe? Já tem vários. E lógico, o óleo de coco também é fantástico, então nunca. é, Veja o que você tem em casa, né? Você pode diluir o óleo essencial em óleo de oliva, por exemplo, né? Não o óleo de soja de mercado, esse que a gente usa para fazer fritura, nem o de canola. Desses É, a não. Marta falou que utilizou com óleo de calêndula, Ah, os sim. óleos É, essenciais com óleo vegetal de calêndula. então, óleo de calêndula também. Porque são bases carreadoras vegetais, então ele tem afinidade, ele se mistura bem com essas bases carreadoras. E é bem Aham, bacana, assim, porque você tem benefícios de ambas as partes, porque, vamos colocar aí o óleo de coco, ele é um ótimo hidratante, então a gente sim, combina as duas coisas, né? E você acaba sim. tendo uma hidratação e também a ação do óleo essencial também seria bem interessante. Deixa Aí eu ver a aqui. Neuma já está perguntando da ação para dor, mas vamos entrar nesse ponto daqui a pouco, falando especificamente de sintomas. A Soraya falou da utilização de alguns óleos, inclusive para melhorar o sono, pingando no travesseiro. Uhum. É, Tá. Então, daí é via inalatória, tá, gente? Dá para pingar no sim. travesseiro, eu costumo dar uma diquinha assim, que é de misturar em 100 ml de óleo, álcool de cereais, 10 gotinhas de óleo essencial de lavanda.
dá uma economizada no óleo essencial e você pode borrifar isso no travesseiro e nas cobertas, além de ter uma ação antibacteriana, a lavanda ela traz essa sensação de essa indução do sono. Lembrando que a indução do sono é feita pela lavanda augustifolia, que é a lavanda francesa, produzida na França e na Bulgária. O que a gente tem de lavanda aqui contém contém cânfora, e daí ele não tem essa indução do sono. Tem que ser a lavanda que não tem cânfora, tá, gente? O que a gente tem aqui, na verdade, eles chamam, o ideal mesmo é chamar de lavandim, que também tem o linanol e o acetato de lanolina, que são propriedades ansiolíticas, mas que não tem essa propriedade de indução do sono, Uhum. que E a aí, lavanda várias pessoas angustifolia falando tem. de alguns óleos. Aplicar. Aí, Ah, algumas pessoas falando de alguns óleos que já utilizaram, né? Calêndula, melaleuca. É, aí perguntaram se então pode aplicar sobre a pele. A Adriele já explicou pode, que mas não precisa dos cura. carreadores. Aham. É Aí, aí, a assim, tem mulher. perguntas do tipo, eu acho que antes de a gente entrar nas perguntas de como encontrar o fornecedor, como reduzir a dor antes de um procedimento, acho que vamos entrar nesse cenário. Então, as terapias integrativas, de maneira geral, assim, práticas integrativas e complementares, muitas vezes são pensadas como única e exclusivamente ação sobre ansiedade, estresse, depressão e saúde mental. Fiz uma busca rápida, assim, preparando para a live. Se você fizer uma busca na Cielo, que é publicação latino-americana, então, procurando só aromaterapia, seja em português, seja em inglês, o que se encontra de atual são inicialmente 9 artigos e artigos que tratam estresse, ansiedade, autoestima, saúde mental, melhora do sono. Basicamente, saúde mental. Aí, expandindo para PubMed, Medline, que são mais publicações internacionais, você já encontra um avanço para a saúde física. Então, existem. Primeiro que o número de artigos encontrados são mais de 1.400 inicialmente, então só utilizando esse termo, né, aromaterapia no inglês. E existem alguns estudos trazendo benefícios para náusea, benefícios para dermatite. Claro que a maioria é estresse, ansiedade, autoestima, depressão, melhora do sono, saúde mental de maneira geral. Mas já existe um avanço para o trabalho em saúde física, em utilizar para melhora de sintomas físicos. Então, pensando no tema de hoje, né? A ação da aromaterapia na saúde pélvica, saúde urinária. Como que você vê isso, Dri? Dá para pensar esse cenário? Se eu atuo com pacientes com disfunções pélvicas e as disfunções urinárias e pélvicas, eu posso lançar a mão desse conhecimento da aromaterapia para integrar no meu tratamento? Então, aí é que entra o campo da aromatologia, né? Uhum, Que é o estudo dos óleos essenciais para fins terapêuticos físicos, né? Por que que uhum, eles falam tanto da aromaterapia por emocional? É porque os estudos mais atuais, mais antigos, né? E a gente vê muito aqui, é que essa ligação do aroma com o sistema límbico e as emoções. uhum, Mas, como eu falei lá no começo, a aromaterapia, ela é sistêmica. uhum. Então, na medida que você trabalha o emocional, você também trabalha o físico, Sem né? dúvida, que foram os temas das lives anteriores, né? Acho que isso ficou bem claro. Mas, como que eu posso explicar isso para vocês de uma forma mais fisiológica e química? É como os óleos essenciais, as partículas voláteis dos óleos essenciais, eles entram na nossa corrente sanguínea. E Uhum. sistematicamente eles se dissimulam no nosso sistema circulatório, espalhando todos os benefícios que o óleo essencial pode trazer.
que são vários, tá, gente? Não é charlatanismo, tá? Dentro do óleo essencial a gente pode tratar várias doenças e ainda assim tratar o emocional. Então, essa ação é combinada. Tem algumas linhas de pensamento que chamam aromaterapia clínica e, e psicoaromaterapia. Eu não faço essa dissociação. Para mim, o uso do óleo essencial já vai tratar os dois e não tem como a gente separar isso, tá? E, por exemplo, na saúde pélvica, vi esse ano foi publicado um estudo sobre o uso do óleo essencial do óleo resina, né, da copaíba, que Uhum. tem um composto chamado beta-cannabis, beta, caro, não, eu até anotei aqui, gente. Vocês me perdoem que agora me fugiu da memória. É beta-cariofileno. Dentro do óleo, ele tem esse composto 50% na composição do óleo essencial. E o que o beta-cariofileno faz? Ele atua na modulação da dor. Então, Uhum. esse estudo ainda ele não tem um nível de evidência muito grande porque ele está sendo feito em ratos, mas Ah, o tá. Tem resultado fase 2. preliminar é que nessas ratas foram induzidas, né, com endometriose, né? Essas ratas foram induzidas a terem endometriose e reduziu significativamente a dor delas e também a expansão da endometriose na região pélvica. Então, a gente tem estudos assim também. Outro estudo também que é muito interessante e que já foi um ensaio randomizado é o uso do óleo essencial de hortelã-pimenta para a síndrome do intestino irritável. Então, Que foi interessante. reduzido muito os sintomas, né, da síndrome do intestino irritável e o tratamento dele também. Outro estudo que foi feito em 2010, 2011, se eu não me engano, por um cientista japonês que fez o uso do óleo essencial de capim-limão, entre outros também, para o combate a H. pylori. Uhum. Então, ele combateu a H. pylori, né? Então, Uhum. existem também outros também que, se você for ver ali mais para o sentido de antibiótico, o que que acontece? O óleo essencial ele penetra na membrana da bactéria, fazendo microfissuras. E aí a bactéria ela perde o conteúdo plasmático dela e acaba entrando perdendo sódio, perdendo potássio, e ela acaba explodindo. Então, a mesma coisa acontece com o vírus. Ele Uhum. acaba interferindo naquela cápsula do vírus, né? E ele acaba perdendo o RNA dele, porque ele fica suscetível também às nossas células de imunidade. E aí ele atua também como se fosse um demarcador, assim, daquela Uhum. célula, atuando também como uma forma de antiviral. Por que a gente não está Uhum. usando óleo essencial contra o coronavírus? Eu não sei, tá, gente? É uma pergunta que fica aí. Mas que dá Mas, para começar, né? Acho que a gente está em um momento que não se teve tempo também, né? De pensar, de expandir, tá tudo sendo. Todos os dias são notícias novas, são estudos novos. Então, acho que nada impede, né, de quem está diretamente atuando, se tiver centrada essa possibilidade de uma aprovação. Os comitês de ética têm trabalhado com bastante agilidade nesse sentido, né? Então, acredito que seria um ganho. Então, assim, temos alguns óleos essenciais que podem ser utilizados para tratamento de infecções, que é algo bem recorrente na saúde pélvica e urinária. A copaíba é um exemplo. Temos óleos sim, essenciais que podem ser utilizados para dor, que também é algo recorrente na saúde pélvica, né? A dor pélvica crônica, a dor relacionada às infecções de maneira geral, né? sim. Então,
existem essas possibilidades. A Marta falou que viu alguns terapeutas indicando uma gota de hortelã do óleo essencial, né, ou gengibre na água para ingerir, perguntando o que que você acha da ingestão desses dois óleos especificamente. Depende da terapêutica, né? Eu vejo assim, e por exemplo, se a gente vai tratar uma H. pylori, por exemplo, a gente tem que fazer uso interno do óleo essencial. Se você for tratar uma dermatite, você vai fazer tratamento tópico, né? Se você. Então depende muito. Eu não. Tem muito. Vocês vão ver por aí muita gente fazendo um alarde muito grande sobre a ingestão dos óleos essenciais. E Uhum. para a ingestão de óleos essenciais, obviamente, a gente tem que saber que esse óleo essencial é puro e de boa qualidade, né? Porque existem óleos essenciais de baixíssima qualidade no mercado. É, essa foi uma pergunta. Você Como saber a saber? Como terapêutica. saber um fornecedor adequado? Então, gente, para saber o fornecedor adequado, você tem que olhar a transparência dele, né? Então, a maior parte dos óleos essenciais, eles têm um lote. E você entrando no site do fornecedor, da empresa, ele tem que colocar, tem uma parte lá que você coloca aquele código, né? De aquele QT, né? Ou Uhum. então o lote do óleo essencial, e ele vai disponibilizar a análise cromatográfica do óleo essencial, que vai dizer qual que é a pureza ou não, tá? Uhum. Eu vou dizer uma coisa para vocês assim, não existe marca mais confiável, existe a que é mais transparente, e é aquela que a Uhum. gente vai acreditar, né? Sim. Então, assim, não vou falar o nome de uma marca Não, se sim. eu não Mas tenho como a tá? condição de analisar o lote, entendeu? Uhum. Não tenho como dizer para vocês assim, que nem, por exemplo, eu gosto muito dessa marca aqui, que é a Doterra, por exemplo. Só que eu uso Laszlo, uso Pluméria, eu uso Terrafor, eu uso e o que que eu faço? Como aromaterapeuta, eu vou lá, eu pego o lote, eu olho qual que é a análise cromatográfica, dou uma conferida com os livros que eu tenho, porque eu também não lembro de tudo, né? E vejo se a pureza do óleo essencial e tudo mais. Então, o que a gente tem que confiar é na transparência da empresa, tá? Tem Uhum. óleos essenciais e eu já percebi uma diferença muito grande, assim. Eu já comprei óleo essencial de baixíssimo custo e E comparado a baixíssimo. outros óleos essenciais, é uma baixíssima qualidade. E isso não foi só eu que percebi. Eu tenho clientes, pacientes meus também, que fizeram uso de alguns outros óleos essenciais de outras marcas que tem por aí e me disseram que não é o mesmo barato, né? E Sim. eu acredito mesmo, porque o grau de pureza, né, do óleo essencial depende muito da marca. Eu vejo assim que nem, por exemplo, óleos essenciais que são importados, eles têm um grau de pureza maior, né? Por exemplo, a Doterra, ela é uma empresa americana. Então, os Uhum. óleos essenciais são envasados lá. Eles vêm de Uhum. lá já envasados, né? Quando a gente pega um óleo essencial que é envasado aqui, já fica um pouco mais duvidoso. Mas a gente tem marcas, que nem, por exemplo, a Laszlo, que é uma marca brasileira, e que o Fábio Laszlo é um pioneiro da aromaterapia no Brasil, é um óleo de ótima qualidade, mas se você for olhar o preço, é um óleo caro, né? Sim, Do mas ponto também de você vista de utiliza uma valor. quantidade pequena, né? Parece muito caro quando você imagina o preço unitário, mas também pela concentração tem a questão da diluição, da quantidade de uso, e você acaba usando por um período longo e acaba valendo a pena, né? Sim, sim. Um frasco de óleo essencial tende a durar em torno de 15 ml, em torno de 3 meses, né? Então, a questão do Sim, custo tem que ser considerada, mas não tanto também, né, gente? sim, Então, para ó, vocês foi saberem pergunta. qual que é a qualidade do óleo essencial, vocês têm que olhar a análise cromatográfica, né? Dar uma comparada na No site da internet, empresa. aí, fazer aquela pesquisinha ali e confiar na transparência da empresa.
A Jessi perguntou se o combate da bactéria foi apenas in vitro. Não, existem estudos que já são ensaios clínicos randomizados, ou a ação para a infecção já está em humanos há muito tempo, com várias publicações bem consistentes a respeito. A questão de nem era in vitro, né? O que a Adriele comentou foi um estudo de segunda fase, que é a utilização em ratos para controle da endometriose, né, com o óleo essencial. Dri, a gente tem pouquíssimos minutos para finalizar. Eu vou te perguntar algumas situações que nós atendemos na prática clínica para você me dizer, existe óleo específico para isso ou não? Sugiro que vocês sigam a página da Adriele, porque ela traz esses conceitos e indicações de óleos, então podem entrar, perguntar, entrar em contato diretamente com ela em bots também. Então, existe essa possibilidade de expandir. Acho que a live traz esse gostinho, né, de é uma área que você gosta, é uma área que você quer aprofundar, que você quer atuar. E a Adriele é um canal e ela pode, inclusive, indicar outras literaturas e possibilidades para aprofundamento do tema. Uhum. Adriele, uma coisa muito comum na nossa prática são sintomas de menopausa. Porque não só o famoso fogacho, né, bem conhecido entre as mulheres, nós temos a questão do ressecamento de mucosa vaginal, redução de elasticidade da mucosa vaginal e muitas vezes a incontinência urinária resultante dessa redução de umidade e elasticidade. Algum óleo específico? Temos óleos que têm ação de indução da produção de estrogênio. Então, por exemplo, sálvia é um óleo essencial muito indicado para a menopausa, porque ele tem alguns que se chamam estrogênios likes, né? Que ele tem uma ação hormonal aí, né? Na condução da produção de alguns hormônios. Temos a erva doce, o anis, é, erva doce, anis, funcho, que são óleos também que podem ser fazer essa indução de hormônios. O funcho doce, inclusive, ele tem uma função galactogoga, que é para a produção de prolactina para o leite materno. Então, é bem para vocês terem uma ideia, né, de como ele tem essa ação no sistema endócrino. Então, Uhum. sálvia, anis, funcho são ótimos para o tratamento da menopausa. O gerânio também, por ser um óleo essencial muito feminino, de trazer muito essa questão da feminilidade, né? E toda essa questão mais do sagrado, né? E dessa feminilidade mais espiritual, o gerânio também é interessante de usar combinado aí com a sálvia. São hormônios muito bacanas para a menopausa. Perfeito. Acho que vale um post, né, Dri? Para falar desse Aham. óleos essenciais para menopausa, porque é algo que a gente encontra com bastante recorrência. Outra coisa que acaba sendo um fator de risco importante para a incontinência, tanto de esforço quanto de urgência, é a constipação intestinal funcional. Temos falado bastante sobre ela, mas óleos essenciais, existe algum específico? Então, óleo essencial, eu gosto de indicar os cítricos, como a laranja e a tangerina, para constipação. Uhum. O funcho também é um óleo essencial bacana para constipação. É interessante daí fazer ingestão também, mas daí tem toda essa questão que a gente precisa ver de acompanhamento, né? Na ingestão é Uhum. bem interessante nesse caso. É, é ou os cítricos, né? Que são óleos essenciais, como o da laranja, que são bem interessantes para a constipação intestinal. Legal, Dri. A live vai encerrar, a gente tem poucos segundos. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, quem atua na área, entrem no perfil da Dri ou no do Fluir mesmo, podem ficar à vontade de perguntar a respeito. Pensaremos em posts também, né, Dri? Para falar sobre esse tema. Então, fiquem ligados nas postagens e fiquem à vontade para entrar em contato. Agradeço a todos que participaram e agradeço especialmente a você, né, Dri? Obrigada mesmo, foi essencial esse compartilhamento de conhecimento e experiência. Obrigada, gente. Obrigada por terem interagido aí. Beijo. Obrigada, Beijo, Gi. Dri.